E se a gente pegasse assim, os ingredientes de uma grande space opera, sabe? Um império militarista, um planeta pacifista focado em ciência, naves, batalhas, um romance épico, e misturasse tudo isso com uma base filosófica bem específica, a do espiritismo. O resultado é o que a gente vai analisar hoje. Nós estamos aqui com uma sinopse bem completa de O Mestre Vidreiro, que é o primeiro livro da saga Exilados de Taki e Andrimos. E a ideia é justamente essa, desvendar como essa obra usa ficção científica para falar de temas que são, na verdade, bem terrenos. Coisas como ganância corporativa, ética na ciência, e tudo partindo de um universo inspirado em A Caminho da Luz, de Chico Xavier. É uma combinação, assim, no mínimo curiosa. Curiosa e muito ambiciosa. Porque não é só, colocar nomes e conceitos espíritas numa história de ficção científica. Pelo que o material indica, a própria mecânica do universo, sabe? O conflito central, tudo nasce dessa base. A história começa com a ideia do exílio dos povos de Capela, que, para quem talvez não conheça, é uma narrativa espírita sobre espíritos rebeldes que são exilados do mundo de origem deles para reencarnar num planeta mais primitivo, no caso a Terra, para aprenderem pelo sofrimento e pelo trabalho. Então a história já parte de um trauma cósmico. Não é uma guerra que começou por recursos ou política. A raiz é muito mais profunda. É existencial. Exatamente. A guerra interplanetária que a gente vê na história é, na verdade, um eco desse exílio. É uma saga sobre as consequências disso, sobre evolução espiritual meio que forçada. E isso introduz um conceito que parece ser fundamental e que guia os personagens, que é o dos reencontros kármicos. Certo. E o que isso significa na prática dentro da trama? Significa que os personagens principais muito provavelmente não estão se encontrando pela primeira vez. A ideia de karma aqui é que ações de vidas passadas criam laços, sabe? Dívidas ou afinidades que continuam. Então, um inimigo mortal em uma batalha pode ter sido um irmão em outra existência. Um amor impossível pode ser a chance de duas almas resolverem alguma pendência antiga. Isso dá um peso diferente para cada interação. Não é só o que eles fazem, mas o que eles já fizeram antes. Entendi. Em outras vidas, e os palcos para esses reencontros são dois planetas que não poderiam ser mais diferentes, né? De um lado, a gente tem Taki, o tal planeta Império. Dá para imaginar uma sociedade super militarizada, focada em disciplina, poder, conquista. Isso. E do outro lado, Andrimos, o planeta ciência, dedicado ao conhecimento, à pesquisa, talvez mais filosófico, pacifista. É o clássico arquétipo da força contra a mente, né? É um conflito clássico, sim, mas com essa camada espiritual por baixo. Taki representa o orgulho, a força impositiva, que são características que teriam levado ao exílio original lá de Capela. Andrimos representa o intelecto, a busca pela verdade, talvez uma tentativa de evoluir por um caminho diferente. A guerra entre eles não é só uma disputa de poder, é um confronto de filosofias, de vida, de caminhos evolutivos. E no meio desse cabo de guerra planetário todo, claro, tem uma história de amor. A sinopse fala de um romance entre o Tibério, que é um comandante de Taki, e a Moça, a princesa de Andrimos. Eu confesso que, assim, à primeira vista, um soldado de um império se apaixonando pela princesa do mundo inimigo, sou um pouco... Clichê, exato. É uma fórmula que a gente já viu bastante. O que, pelo que a gente tem aqui, faz essa história ser diferente. Se buscam ao longo das existências planetárias. Isso sugere que o romance deles não é um simples amor proibido à la Romeu e Julieta. É o clímax de uma jornada de almas, sabe? A união deles funciona como um microcosmo da questão central do livro. É possível unir a força, que é Taki, e a sabedoria, que é Andrimos. É possível curar essa fratura que deu origem a tudo? O romance deles não é só um subplot, é a tese do livro encarnada em dois personagens. A história deles é o fio que guia a gente por essas questões mais pesadas. Ok, então temos esses dois planetas em rota de colisão, um romance que é, na verdade, uma tese filosófica. Parece uma receita bem interessante de space opera.
Mas o material que a gente tem indica que tem um elemento que é jogado no meio disso tudo e que muda completamente as regras do jogo. Uma invenção científica. E que invenção, né? É aqui que a história parece dar um salto. Somos apresentados à doutora Varinka, uma cientista que se torna espírita e faz uma descoberta revolucionária. Ela cria uma glândula pineal sintética. Peraí, uma glândula pineal sintética. Isso. É uma ideia muito louca, porque dentro desse contexto filosófico, a pineal não é só um órgão que produz melatonina. Ela é vista como a antena, sabe? A ponte física entre o cérebro e o mundo espiritual. Então eles estão transformando a mediunidade, que é algo visto como um dom, uma sensibilidade inata, em tecnologia. Numa peça de tecnologia que pode ser fabricada em massa. Exatamente essa é a implicação. A doutora Varinka, que ganha o título de mestre vidreiro, consegue fazer algo que soa quase como alquimia. Ela consegue sintetizar o fluido cósmico universal usando a estrutura do vidro. Certo, vamos dar um passo atrás. Fluido cósmico universal é outro conceito central do espiritismo, certo? Sim. De forma bem simples, o fluido cósmico universal na doutrina espírita é a matéria-prima de tudo no universo. É a energia primordial da qual tanto os espíritos quanto a matéria densa, como planetas e corpos, são feitos, só que em diferentes graus de condensação. É como se fosse o código-fonte da realidade. Nossa! Então, quando a doutora Varinka aprende a sintetizar e a manipular isso, ela não está só criando um material novo. Na prática, ela está aprendendo a programar a realidade no nível fundamental. É um salto quântico. Ela transforma a ciência espírita de um campo de estudo filosófico e engenharia aplicada, em tecnologia replicável. As consequências disso parecem gigantescas. Se qualquer um pode, teoricamente, instalar um upgrade para se conectar com o plano espiritual, isso muda tudo. Religião, ciência, a própria definição do que é vida e morte. Muda completamente o paradigma, e é por isso que uma invenção que poderia ser a maior bênção para a civilização se torna imediatamente o maior foco de conflito. A descoberta não é celebrada, ela é cobiçada. A sinopse deixa bem claro que a doutora Varinka e a criação dela se tornam alvo de grandes grupos farmacêuticos e de poder. A trama de ficção científica, filosófica, de repente, vira um thriller de espionagem corporativa. Faz todo sentido. Uma tecnologia que oferece uma conexão direta e garantida com a espiritualidade. É o produto mais valioso que poderia existir. Quem controlar isso, controla a própria definição de verdade, de vida após a morte. É poder absoluto. E é aí que a crítica social da obra fica mais afiada. O livro usa esse cenário futurista para fazer uma pergunta muito atual. O que acontece quando o avanço mais profundo da humanidade cai nas mãos de um sistema que só pensa em lucro e controle? A história não parece criticar a tecnologia em si, mas a nossa total incapacidade de lidar com ela de forma ética. A ciência espírita poderia ser a descoberta mais importante da história, mas a primeira reação do sistema não é iluminação, é monetização. A crítica não é ao avanço, mas ao fato de que a nossa estrutura social, nossa estrutura econômica, sempre tenta colocar uma etiqueta de preço até na alma. Exatamente. O livro parece explorar essa corrida pelo controle da pineal sintética para discutir vários problemas que a gente reconhece muito bem. A sinopse lista alguns temas bem diretos que surgem dessa disputa. Como, por exemplo, a manipulação midiática. Imagino que, com uma tecnologia dessas em jogo, a guerra de narrativas para controlar a opinião pública sobre ela deve ser brutal. É seguro, é demoníaco, é só para os ricos, esse tipo de coisa. Com certeza, quem controla a história controla a tecnologia. Outro ponto é o dos conflitos de castas. Isso sugere uma sociedade que já é dividida, e uma invenção como essa provavelmente aprofundaria esse abismo. Quem teria acesso? A elite, os militares. Haveria um mercado negro, a espiritualidade se tornaria mais um artigo de luxo, mais uma coisa para separar os ricos dos pobres. Isso tudo se conecta com os dois temas mais diretos. A ciência sem ética movida por forças econômicas
e especificamente o domínio da ciência espírita por interesses de grupos farmacêuticos. É a ideia de pegar algo que poderia libertar as pessoas e transformar num produto patenteado. Com assinatura mensal, talvez. É a mercantilização do sagrado. E isso é uma crítica atemporal. A obra parece usar a ficção científica para criar uma metáfora poderosa para uma pergunta que a gente já se faz hoje, com inteligência artificial, engenharia genética, o que nos impede de transformar nossas maiores criações em nossas piores armas, ou em ferramentas de opressão? A resposta que a história parece dar é nada, a não ser a nossa própria consciência. E numa sociedade movida pela ganância, a consciência muitas vezes perde. Fica bem claro que, embora a história se passe em planetas distantes, com tecnologias que a gente não tem, ela está falando diretamente sobre as estruturas de poder e as tentações do nosso mundo. A pineal sintética é só o catalisador que expõe as rachaduras que já existem na sociedade. Sem dúvida. Ela funciona como um anel de O Senhor dos Anéis, sabe? Um objeto de poder imenso que não corrompe ativamente, mas que amplifica a corrupção ou a virtude que já existe em quem o deseja. A luta por ela revela o verdadeiro caráter de cada facção. O Império de Tak, o mundo científico de Andrimus, as corporações, todos mostram quem realmente são quando confrontados com esse poder de controlar a conexão com o espírito. Então, amarrando tudo isso, o que a gente tem em O Mestre Vidreiro é uma obra que se propõe a ser muito mais do que uma simples aventura espacial. Ela usa uma estrutura familiar de ficção científica, impérios, planetas em guerra, um romance proibido como um cavalo de Troia, para entregar uma discussão filosófica e ética bem profunda, baseada nos princípios do espiritismo. Isso. O motor de tudo é essa invenção, a pineal sintética, que age como uma bomba relógio no centro da galáxia. Ela força todos os personagens e sistemas a confrontarem as próprias crenças e ambições, e a luta pelo controle dessa tecnologia acaba sendo um grande espelho dos nossos próprios dilemas aqui na Terra. A obra parece dizer que não importa o quão avançada seja a nossa tecnologia, os nossos desafios morais continuam fundamentalmente os mesmos. E o mais interessante é que, ao fazer isso, o livro parece conseguir duas coisas ao mesmo tempo. Ele oferece uma porta de entrada super acessível para os conceitos da filosofia espírita para quem não os conhece. E para quem já conhece, coloca esses conceitos num contexto novo, dinâmico, cheio de ação e dilemas morais. Exato, é uma ponte entre dois mundos, tanto na ficção quanto para o leitor.